A 12ª SEMACIT 2023 apresenta no campus Duque de Caxias o tema Transição Energética para uma Economia de Baixo Carbono e destaca-se nesse tema a importância do hidrogênio. Então teremos um mini curso dedicado aos alunos do IFRJ, campus Duque de Caxias, e a todos os interessados no grande tema transição energética, como já disse, com ênfase na importância do hidrogênio nessa transição. Nessa tela mostramos essa imagem do aquecimento global, na Terra, entre aspas, aqui pegando fogo, e de forma mais técnica, a temperatura média do planeta 21 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, e a previsão para 2071 a 2095, se nada for feito efetivamente contra o aquecimento global. Nessas duas imagens, à direita, aqui o derretimento das geleiras, que acaba gerando enchentes no mundo inteiro. Uma imagem triste do Brasil aí, enfim, isso ocorre em várias partes do mundo por conta do excesso de água, né? Temos derretimento da calota polar, levando a esse excesso de água na atmosfera e, em consequência, em chuvas, enfim, numa desregulação do clima e com consequente aquecimento global. Nessa tela, em que mostramos a matriz energética mundial, dados de 2020, da Agência Internacional de Energia, atualizada em 2022, perceba que nessa tela salta aos olhos, marquei em azul, né, os valores da matriz energética de petróleo e derivados com 29,5%, o gás natural com 23,7% e o carvão mineral com 26,8%. Essa soma, carvão, gás natural e petróleo, somados, os combustíveis fósseis, são responsáveis por 80% da matriz energética mundial, ou seja, o mundo é tremendamente fóssil a nível de energia, tremendamente dependente desses combustíveis fósseis, e eis a grande razão da enorme emissão de CO2. O que se propõe como transição energética? Que essa fatia menor da pizza, que seriam essas energias a princípio renováveis, né? Que essa fração menor da pizza possa substituir essa fração enorme que são os combustíveis fósseis, e claro que uma quarta parte da pizza não substitui com facilidade 3/4 da pizza, então essa dificuldade fica a priori mostrada, a priori estabelecida, ou seja, o mundo não consegue com facilidade se ver livre dos combustíveis fósseis, que representam hoje, em 2023, 80%, é um pouquinho mais, do consumo de combustíveis, da produção energética mundial. Importa para esse curso definir o significado de combustível. Então, o que seria combustível? E essa bela imagem de uma madeira pegando fogo. Todos sabem que madeira pega fogo. O grande conceito, né, do que eu preferi perguntar quem é o combustível, e quando pergunto quem é o combustível, destaco que estou falando no singular, a pergunta admite uma única resposta. O único combustível é o hidrogênio. Ele pode estar expresso na molécula hidrogênio, que a gente vai ver que é rara no planeta Terra, ou inexistente, mas também nos combustíveis, que são, na verdade, substâncias que contêm o elemento químico hidrogênio na fórmula. Aqui uma breve recordação do conceito de triângulo do fogo. Eu estou enfatizando que o combustível é sempre alguém que contém hidrogênio, ou o próprio hidrogênio. O comburente vai ser o oxigênio, e o calor forma esse triângulo do fogo. Alguns autores falam de um quarteto, em que temos uma reação química em cadeia. Essa imagem é a mais simples, em que o triângulo do fogo seria o oxigênio, também chamado comburente, as substâncias que contêm hidrogênio e o calor ou fonte de ignição. Ainda um pouco sobre a teoria do fogo. O fogo seria uma reação química, antecipo que uma reação de oxirredução,
E o detalhe, ela desprende luz e calor, devido à combustão de materiais diversos, mas sempre enfatizando que o combustível no singular são as substâncias que contêm o elemento químico hidrogênio. A combustão é uma reação exotérmica, por definição, exo é para o exterior, então exotérmica seriam as reações que liberam energia. Mostro aqui primeiro à direita a combustão do metano. Qual o destaque da combustão do metano? O CH4, que é o metano, reage com O2. E todas as reações de combustão é uma reação de um combustível com um oxigênio, que teoricamente é o comburente, e sempre as reações de combustão liberam CO2 e água, e o principal, liberam energia. Daí estudarmos isso, né? Ou seja, esse aspecto de liberação de energia. Por que isso? Percebam nesse gráfico que temos um patamar de energia aqui inicial e um patamar de energia final aqui. Os reagentes CH4, metano e O2, oxigênio, têm um nível de energia, uma altura aqui no gráfico de energia maior do que os produtos CO2 e água. Então, essa diminuição de energia dos reagentes para os produtos garante que a energia inicial é maior que a energia final. Ou seja, quando se subtrai um valor final de energia menor e se subtrai o valor final do valor inicial, esse final menos inicial gera um valor negativo, significando que a reação exotérmica, que na reação exotérmica houve liberação de energia. O mesmo se dá aqui no gráfico da esquerda, em que temos hidrogênio e oxigênio reagindo e formando água. Qual a diferença básica desses dois gráficos? Na combustão do metano, CH4, libera CO2 porque o reagente metano tinha carbono. Aqui, como o reagente, né, no caso, o combustível é a própria molécula de H2, libera-se apenas água. Também ocorre liberação de energia, mas o detalhe, não ocorre aqui a liberação do CO2 que ocorreu nas reações que usam, né, algum combustível contendo carbono. Um histórico aqui da humanidade, e aí queremos a seguir mostrar o conceito de transição energética, uma progressão aqui nesse gráfico do conteúdo em hidrogênio dos combustíveis, né? Ao longo dos últimos 2 séculos, destaca-se que a madeira foi o grande combustível dos anos 1800, né? E depois a madeira evoluiu para o carvão, e aí o carvão tem um conteúdo de hidrogênio maior do que a madeira. O carvão foi muito usado até as primeiras décadas do século XX, né? Ao longo do século XX tivemos a transição do carvão para o petróleo, e aí, de novo, né, do carvão para o petróleo, um aumento no conteúdo de hidrogênio que estamos mostrando aqui. Então, da madeira para o carvão aumentou o conteúdo de hidrogênio, de novo isso se repetiu ao passar do carvão para o petróleo. Hoje estamos aqui em que o mundo começa a usar menos petróleo e usar mais gás natural. Isso é o que está previsto até 2050. Lembrando, o gás natural é composto principalmente de metano de fórmula CH4. Então, de novo, madeira, carvão, petróleo e metano, um aumento no conteúdo de hidrogênio. E de 2050 ao fim do século, a ideia é que o hidrogênio seja o grande combustível, e aí você vai ter a molécula H2 100% de hidrogênio. Então, em resumo, quis mostrar aqui que da madeira para o carvão, depois para o petróleo, depois para o metano, e de 2050 ao fim do século para o hidrogênio, o que houve? Um aumento no conteúdo de hidrogênio nesses combustíveis. Aqui, com mais detalhe, a chamada transição energética. O que salta aos olhos nesse gráfico? Uma primeira metade, né, em que o carvão era predominante. E quando que começa a haver uma queda no carvão? No ano de 1900, perceba que essa curva aqui do carvão começa a declinar e ocorre um declínio do carvão ao longo do século XX. Mais precisamente, entre 1900 e o ano 2000, tivemos uma queda no consumo mundial de carvão e principalmente no pós-guerra, uma ascensão do consumo de petróleo.
não percebemos ainda uma queda no consumo de petróleo, mas isso deve ocorrer a partir de 2030. Esse gráfico, portanto, tem uma pequena defasagem na linha do tempo, recordando, o petróleo vai começar a decair a partir de 2030. O carvão já teve uma queda a partir da Segunda Guerra e foi substituído pelo petróleo. A curva descendente do carvão foi substituída pela curva ascendente do petróleo. A partir da queda do petróleo, o carvão segue caindo, o petróleo vai começar a cair e vai ascender o consumo de gás natural e depois de hidrogênio. Precisamente nessa linha do tempo, que vai de 1850 até 2150, estamos aqui em 2023, né? E aqui, como falei, a partir de 2023 e até 2030, a queda no petróleo vai coincidir com a substituição do petróleo pelo gás natural e depois do hidrogênio. Então, se diz que nesse intervalo de tempo, entre o ano 2000, mais precisamente, entre a década de 2020 e o ano de 2050, onde ocorrerá o início intensivo do uso de metano e de hidrogênio, aqui entre 2030 e 2050 será o início da transição energética. Então, por que falei início? Porque a transição energética só ocorrerá completamente a partir de 2050, ou seja, é um processo de décadas, no plural, 3, 4 ou 5 décadas para, enfim, o mundo ter uma matriz energética com gás natural e, finalmente, né, muito predominantemente em hidrogênio, a partir apenas do ano 2100. Então, por que destaco esse gráfico? Porque a transição energética, ao contrário do que possa parecer em informações iniciais, ela se dará intensamente a partir de 2050 e completamente em 2100, ou seja, é obra para este século inteiro. É o que destaco desse gráfico aqui. A transição energética, ela tem 3 pilares, muito importante isso. Quais são os 3 pilares? Para que se garanta, né, um fornecimento de energia 100% renovável. Principalmente o armazenamento, uma capacidade de armazenar energia, e isso era excelente quando tínhamos o carvão, mas o petróleo também tem essa capacidade de armazenar energia, os combustíveis fósseis têm essa capacidade, mas para passarmos para uma matriz 100% renovável, temos que garantir o tripé que existe hoje nos combustíveis fósseis, da capacidade de estocar energia, chama-se em inglês de storage, né? O armazenamento que os fósseis têm. Nós desejamos ter isso em energias renováveis. Tem que haver uma superprodução, que está escrito em inglês aqui de overproduction, e temos que ter uma rede de fornecimento, no caso no petróleo, os oleodutos, os gasodutos para o gás e os navios, né, que circulam pelo mundo inteiro, garantindo uma extensão da rede, em outras palavras, o suprimento. Então, a sobreprodução de petróleo ocorreu há milhões de anos. Para garantirmos a transição energética para energias renováveis, temos que garantir novos combustíveis que tenham superprodução. Temos que ter uma rede de distribuição que garanta essa extensão mundial de fornecimento de energia e, o principal aspecto, a capacidade de armazenar energia. A pergunta é qual das energias renováveis vai satisfazer esse tripé: armazenamento, sobreprodução e extensão de rede. É o que desejamos enfatizar agora. E com um destaque: há energias renováveis, principalmente para substituir os combustíveis fósseis. Olhando aquela primeira imagem que mostramos a matriz energética mundial, essa substituição se dará principalmente pela solar e pela eólica, que tem uma emissão de CO2 praticamente zerada. A biomassa tem uma emissão às vezes zerada de CO2. E a hidráulica tem isso baixo. A nuclear tem isso zerada, a emissão de CO2. Enfim, essas energias, como falei, que hoje representam essa fatia menor da pizza, terão que substituir esses 80% fósseis. A pergunta é quais dessas energias renováveis
satisfaz ao tripé que comentei do armazenamento, da sobreprodução e da extensão de rede. Falando especificamente da eólica e da solar, elas têm esse defeito. Tem a vantagem de não emitir CO2, mas são intermitentes. O que seria isso? Falo da eólica e da solar. São fontes de energia renováveis, sim, mas o defeito, nem sempre conseguem produzir energia de forma consistente, até porque o sol de noite não bate e o vento não venta sempre. Então, elas não conseguem ter um fornecimento de energia em todas as horas do dia. Essa interrupção, o setor energético chama de intermitência. E eis o defeito da energia eólica e da solar. Faz-se, portanto, necessário equilibrar a geração intermitente de energia solar e eólica e a demanda de energia. Ou seja, como estocar a solar e a eólica, já que elas são intermitentes, que funcionam sempre com interrupções. Fica a necessidade de armazenar energia. A pergunta é como? E vamos ver que é o hidrogênio que vai oferecer essa capacidade em armazenar a energia solar e eólica. Então, aqui de novo, falando da intermitência da energia renovável, fontes de energia renovável nem sempre podem produzir energia de forma consistente em todas as horas. É o que falamos anteriormente, aqui mostrado de outra forma. Então, em regra, principalmente a solar e a eólica, tem baixa produção e demanda média. Então, perceba aqui que em vermelho está o gráfico da eólica e o fornecimento de eólica é um sobe e desce com o tempo. Eis a intermitência, essa variação. E no gráfico em azul, a solar também tem uma intermitência, enfim. Como resolver essa intermitência? Surge o hidrogênio. O hidrogênio vai ser a forma que as energias renováveis, o estudo de energia em todo mundo, está depositando no hidrogênio o papel de ser o estocador de energia. Lembram? Aquele tripé de energia falava principalmente na capacidade de armazenar a energia gerada. Então, como armazenar os picos de energia solar e de eólica? Transformando água em hidrogênio e oxigênio. Como se faz isso? Com energia elétrica obtida da eólica e da solar. Então, em outras palavras, a energia elétrica obtida na energia eólica e solar nos momentos de pico vai garantir a transformação da água em hidrogênio e oxigênio, e no formato H2, na molécula de H2, estará estocada a eletricidade. Depois, com esse hidrogênio, com essa eletricidade estocada na molécula H2, o H2 pode reagir com o O2 e, de novo, formar água. Eu quero mostrar que esse gráfico houve um acréscimo de energia e nesse uma diminuição de energia. Esse de cima absorve energia, no caso a energia elétrica, vai absorver energia elétrica e vai estocar essa energia elétrica na forma de hidrogênio. O hidrogênio com estoque de energia elétrica, ele pode voltar a ser água e aí ele libera essa energia elétrica estocada. Essa visão aqui foi de um curso que eu acabei de fazer agora na Alemanha, forneceu esse curso ao MEC, vários professores formados, é nosso compromisso atualizar, formar alunos com conhecimento de hidrogênio no Brasil, e tirei isso do curso, em que numa visão bem alemã, eles mostram que, ora, você tem a carne de porco, aqui o filé de porco para um lado e o osso para o outro, e depois na imagem de baixo isso está invertido. Mas na verdade quem está invertido? O hidrogênio, que a princípio é produzido para estocar energia elétrica e depois ele é de novo transformado em água para liberar a energia elétrica armazenada. Em resumo, o estoque de energia será na forma de eletricidade que foi produzida pela energia eólica e pela solar, e estocou-se a eletricidade na molécula de H2, que tem esse patamar de energia maior. Quando se precisar de eletricidade, a molécula de H2 de hidrogênio que está estocando eletricidade forma de novo água e libera essa energia elétrica estocada. Eis o grande papel do hidrogênio. Mas numa última fala aqui sobre a transição energética, faz-se necessário
mais do que duplicar a produção renovável de energia. Hoje, os combustíveis fósseis, que são finitos, correspondem a grande parte, mostramos isso a princípio, da geração de energia. Na transição energética, teremos que ter redução dessa energia primária, basicamente a substituição pelas renováveis e, claro, não consideramos a nuclear e a captura de armazenamento de carbono, principalmente a nuclear, pode ser uma opção na medida em que ela é uma energia que permite estocagem de eletricidade sem gerar CO2, me refiro a nuclear. Nesse quadro de transição energética, o resumo está aqui, não haverá mais separação entre o que é eletricidade, produção de calor e combustíveis. Tanto a eletricidade estocada na forma de hidrogênio poderá gerar calor e combustível, como o combustível hidrogênio pode gerar eletricidade e calor. Então, fechando essa ideia do hidrogênio, o papel dele será um facilitador no processo de descarbonização. Veremos no próximo vídeo o uso do hidrogênio em células a combustível e isso será livre da emissão de CO2. No entanto, a produção de hidrogênio pode, em alguns casos, emitir CO2. Por exemplo, o hidrogênio cinza, feito hoje atualmente de combustíveis fósseis, causa emissões de CO2. O que se propõe é que o hidrogênio cinza, obtido principalmente do gás natural CH4, seja substituído pelo hidrogênio verde, justamente o que vai usar a energia elétrica dos ventos e a solar para, através de eletrólise, produzir eletricidade verde, entre aspas, livre de CO2. O uso de hidrogênio verde em vez de combustíveis fósseis levará à tão sonhada redução de CO2. Empresas do sistema de comércio de emissões da União Europeia economizam dinheiro em certificações de CO2 ao usar hidrogênio verde, e a substituição de combustíveis fósseis por hidrogênio verde no Brasil pode entregar certificados de CO2 para uso na União Europeia. Aqui um breve comentário das cores do hidrogênio. Em geral, as cores escuras, o hidrogênio preto, o hidrogênio marrom e o hidrogênio cinza, esses três são gerados a partir de combustíveis fósseis, carvão, gás natural e... Aqui é o carvão, perdão, né? Aqui é um tipo de carvão, aqui é outro tipo de carvão e o gás natural. Se o hidrogênio gerado a partir do metano for acompanhado da captação de carbono, diz-se que ele será azul. E os hidrogênios gerados por energias renováveis terá a cor verde e o hidrogênio gerado por energia nuclear terá a cor rosa. Destaco que esses dois não geram CO2. Aqui um gráfico de custos, mostrando que atualmente a energia solar gerando eletrólise é uma das mais caras. Isso é uma dificuldade hoje da energia solar. Termino aqui falando sobre a ocorrência do hidrogênio. Ele é o elemento mais abundante no universo, 95% em número de átomos em todo o universo, 75% da massa de matéria no universo. Né? E o assunto nosso, a energia, vejam que grandeza, 99% da energia do universo é proveniente do hidrogênio. Especificamente a fusão nuclear, que ocorre no núcleo do Sol a 10 milhões de graus Celsius, em pressão 10 mil vezes maior do que no centro da Terra. A pergunta que fica é se o hidrogênio, que é majoritário no universo, se ele ocorre no planeta Terra, né? Então eu estou perguntando se temos a molécula H2 do gás hidrogênio no planeta Terra. Essa resposta e a continuidade desse curso será mostrada no próximo vídeo. Não percam. Um abraço.